Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Como de costume, vamos salmodiar Salmo 124. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros, e o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Até aqui. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia em tua casa. Obrigado porque tu és o nosso socorro, tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Senhor, eu oro nessa noite pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pela palavra que vai ser pregada. Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, que eu possa, Senhor, estar falando ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu só pedir uma gentileza, dá uma abridinha nas cortinas e nas janelas para ventilar. Acabou passando, abre lá, Rodrigo. Por favor. Quantos irmãos vão indo para o texto base, livro do Gênesis? Não, puxa para cá que é mais fácil. Vou, vai lá. Isso, para esse lado aqui fica bem mais fácil. Traz mais, pode trazer mais, bem para o canto aqui. Isso. A outra também, joia. Livro do Gênesis, capítulo 38. Agora nós vamos estar retomando a pregação no Gênesis. A intenção é encerrar o livro, esse livro tão importante. Esse capítulo aqui extremamente importante. Relembrando os irmãos, vamos ler o versículo base primeiro, daí eu vou fazer uma introdução. Gênesis 38, versículo 1 diz assim: e aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Até aqui. Veja, irmãos, o que acontece com a narrativa bíblica aqui? Só para relembrar. José é vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos vão levar os animais do pai para pastar. Aí Jacó pede para José ir vigiar os irmãos. E quando eles avistam José de longe, a ideia deles é matar José. Só que aí Judá, que é o protagonista desse capítulo aqui, fala: não, por que nós vamos matar ele? Vamos vender José. E aí está passando uma caravana de ismaelitas em direção ao Egito. E eles vendem José. E José é levado como escravo para o Egito. Aí o que acontece? Essa história que nós vamos ver aqui, ela vai acontecer em paralelo à história de José. Os fatos que nós vamos ver nesse capítulo aqui vão levar aproximadamente 20 anos. Para vocês terem uma ideia, José é levado para o Egito com 17 anos. Ele vai ficar preso até os 30. Aí vão acontecer 7 anos de fartura, o que leva José a 37 anos de idade. Aí vão acontecer mais 2, 3 anos de fome, que é quando os irmãos de José vão em direção ao Egito, que dá em torno de José com 40 anos. Então essa história aqui aconteceu, provavelmente nos 20 anos seguintes, a que José foi vendido como escravo. E existe um motivo aqui para essa história estar aqui. Qual que é o motivo? Veja,
No capítulo seguinte, a Bíblia vai começar a narrar a história de José. Ele é o patriarca mais falado. Ele é o patriarca mais estudado. Então aqui a Bíblia vai traçar um paralelo entre Judá, que tomou um caminho diferente, e José, que mesmo debaixo de uma situação difícil, ele foi um instrumento usado por Deus para ajudar o seu povo na fome. Então, o que a Bíblia está querendo nos mostrar aqui é a diferença das trajetórias. Agora, veja que interessante. Os personagens dessa história de hoje vão aparecer na genealogia de Jesus. São os antepassados de Jesus. O que Deus está querendo nos mostrar? Veja, para Deus, não tem gente boa, não tem gente ruim, não tem gente mais ou menos. Para Deus somos todos pecadores. Todos nós somos inimigos de Deus antes da cruz. Então o que Deus está querendo mostrar? Veja, não importa a história. Quando eu entro na vida de alguém, sou eu que garanto o resultado. Independente do que você faça. A sua vida está na minha mão. Quando eu entro na sua vida, eu dirijo ela. E por mais difícil e por mais estranho que seja a sua maneira de viver, eu, o Deus Todo-Poderoso, garanto o resultado. E aí veja que interessante. Judá aqui faz uma coisa que não era normal naquela época. Ele abandona a sua família, ele abandona o seu clã. Vai aprendendo essa palavra. O que acontece? Naquela época nós não tínhamos sociedades tão organizadas como a nossa. Não havia países da maneira administrativamente organizados, estados administrativamente organizados. Hoje, por exemplo, você sai da sua família aqui em Curitiba, você vai lá para o norte do país, você vai chegar numa cidade com polícia, com hospital, com prefeitura, com escolas. Existe uma estrutura. Aquela época não funcionava assim. Então, o que Judá fez foi algo completamente anormal, porque, veja, o clã, além de providenciar a estrutura familiar, a estrutura econômica, a profissão, um dos principais motivos do clã existir era a proteção nas guerras. Se os irmãos lembrarem, quando houve a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, Ló, sobrinho de Abraão, foi levado prisioneiro. Abraão pega o seu exército de 318 homens, persegue os reis mais poderosos, vence eles e traz Ló de volta. Esse talvez seja o maior exemplo bíblico que nós temos de um clã trabalhando de maneira militar. Judá, nessa viagem, poderia ser morto. Na verdade, o que Judá está fazendo aqui, ele está se afastando do propósito de Deus. Enquanto seu irmão José, pela narrativa bíblica, mesmo como escravo, está indo em direção ao propósito de Deus. Olha que curioso. Um está indo como escravo, está no propósito de Deus. Outro está indo como homem, entre aspas, livre. E está seguindo algo que na época era praticamente inaceitável. E aí o que acontece? Quando ele chega no meio de um povo pagão. Ele chega no meio de um povo envolvido com feitiçaria, com idolatria, com prostituição cultural, prostituição religiosa. Era uma coisa que acontecia naquela época. E a primeira coisa que ele faz é amizade com um cara chamado Ira. Entendeu? Talvez ele estivesse buscando a aceitação de um outro clã. Porque não era assim para você ser aceito. Era muito mais provável você ser morto do que você ser aceito.
Só que nós não podemos esquecer que Judá é o antepassado de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, quem garante o resultado da história é Deus. Se não fosse a providência de Deus aqui, talvez 5 versículos à frente nem existia mais Judá. Já tinha sido pulverizado. Entende a situação? Então Judá sai da sua terra, da mesma maneira que o seu tio Esaú. Se vocês lembrarem, capítulo 36 do Gênesis, Esaú sai da terra prometida em direção às montanhas. Nós vimos isso junto. Só que Esaú sai com um exército de mais de 400 homens. Esaú era um homem muito rico. Esaú era poderoso, era um guerreiro experiente. Inclusive a Bíblia nos fala que quando Esaú e seus descendentes chegaram nas montanhas, havia gigantes. E a Bíblia nos conta que eles derrotaram esses gigantes e tomaram a terra. Só que pela narrativa aqui, Judá não saiu com esse poderio todo. Mas quando ele chega na terra de Canaã, no meio da turma da idolatria, da feitiçaria, a primeira coisa que ele faz é amizade com esse tal de Ira. E aí eu vou estar fazendo a leitura e vou estar explicando. Versículo 2, diz assim: E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suã, e tomou-a por mulher, e a possuiu. Olha que interessante. Aqui Judá comete o seu segundo erro. Primeiro erro, deixou o clã. Segundo erro, casou com uma mulher de fé diferente. Entendeu? Isso já era proibido. Veja, Abraão mandou buscar uma parente. Aí, aliás, Abraão era casado com uma parente. Isaac foi mandado buscar uma parente. Jacó casou com 2 parentes. Entendeu? E o único casamento que não foi com parente foi o casamento de Esaú, que foi motivo de desgosto para Isaac e para Rebeca. Judá jamais poderia casar. Veja, a Bíblia condena o que nós chamamos de casamentos mistos. O que é casamentos mistos? Pessoas de uma fé diferente. Por exemplo, aqui na igreja, se me pedirem para fazer um casamento entre 2 crentes, eu faço. Se pedir para fazer o casamento entre 2 descrentes, eu também faço. Mas se pedir para fazer o casamento entre um crente e um descrente, eu não posso fazer nem pelo estatuto da igreja. Eu sou proibido de fazer. Porque a Bíblia proíbe tal prática. Isso a Bíblia chama de julgo desigual. Entendeu? Crente casa-se com crente. Essa é a regra de fé. Essa é a regra bíblica. Entendeu? Inclusive aqui na igreja nós já tivemos casos de disciplina bíblica por causa desse problema. Porque nos dias de hoje, com uma liberdade exagerada, certos padrões bíblicos, eles acabam sendo abandonados. Por isso que quando as pessoas chegam para visitar aqui nossa igreja, começam a visitar, nós vamos conversando, vamos orientando, vamos passando algum material para a pessoa ver. Por quê? Porque ela precisa saber aonde ela está entrando. Porque de repente não é aquilo que ela quer. E para evitar um problema lá na frente, é melhor ela nem entrar. Tem um monte de igreja que você vai, que não estão nem aí quem é você, o que você faz, qual é seu nome. E você vai lá, assiste o culto, canta, levanta a mão, abaixa a mão, levanta, senta e acabou. Não é o nosso caso. Nós entendemos que nós temos que zelar por uma membresia de crentes. Entendeu? Agora é muito importante, isso aqui é básico. Você saber que crente não casa com incrédulo é básico. Entendeu? Não tem nem o que conversar. Mas nos dias de hoje você vai ver muitos crentes que desobedecem essa regra. E a consequência fica pela vida inteira.
Porque daí o que acontece? No caso de divórcio, a Bíblia veta o divórcio. Só tem 2 exceções que pode divorciar e casar de novo. O resto não. Entendeu? Então, assim, por isso que é tão sério. E Judá, aqui o que ele faz? Ele pega toda a sua tradição familiar, porque nessa época não havia Bíblia escrita, mas ele pega toda a tradição familiar e joga no lixo. Abandonou o clã, foi por meio da turma da idolatria, da feitiçaria, fez amigos, e aí, para entrar no clã, provavelmente, ele casou-se com Sua, ou Suã, entendeu? Porque uma das maneiras de entrar no clã era via casamento. E olha o que acontece, versículo 3. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Er. E tornou a conceber, e deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Veja que interessante. Aqui, no original em hebraico, a Bíblia faz um joguinho de palavras. Veja, qual que é a consequência de um casamento misto? Consequência de um casamento misto, em primeiro lugar, vem nos filhos. Imagina você crente, quer criar o seu filho na igreja, e o seu cônjuge fala, não, eu não quero que vá para a igreja, eu quero levar para o baile de carnaval. Ou fala, eu quero levar para o babalaô. O que você vai falar? Não é mãe também? Não é pai? Aí você vai falar, então vou separar. Não pode. Percebe o problema do jugo desigual? Olha que interessante, o nome Er é o oposto do nome Mal. É interessante no hebraico, eu estava vendo o pastor Mauro Meister falando, no hebraico está assim, Er era Re, Re é mal. O que o escritor bíblico está querendo nos mostrar? A consequência na descendência de Judá. Segunda consequência, quem deu o nome do segundo filho foi a mulher, olha lá, vamos reler o versículo 4, ó. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Onã. Gente, hoje em dia, nós vamos discutindo com a nossa esposa. Como é que você acha que é o nome? O que você acha? Eu acho bacana esse. Eu quero colocar Querem Rapuque. Aí, não, pera lá, vamos colocar a Rebeca, sabe? Naquela cultura não havia isso. Era quase uma ofensa a mulher escolher o nome do filho. Não tinha, não existia. Quem colocava o nome era o marido. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Judá se corrompendo cada vez mais. Saiu do clã, fez amizade com ímpios, casou-se em jugo desigual, teve filho, seu primeiro filho era maligno, seu segundo filho, a mulher que deu o nome. Percebe que a Bíblia está indo num aspiral para baixo, mostrando aonde Judá está indo? O livro de Provérbios fala que um abismo chama a outro abismo. Isso é mais comum do que nós pensamos. Irmãos, aprende uma coisa. Não pense que não pode ficar pior. Pode ficar bem pior. E vou te falar a segunda coisa. Depois que ficar pior, pode ficar pior ainda. E depois que ficar pior ainda, pode ficar horrível. E vou te falar, depois de horrível, olha, nem me pergunte que não dá nem para falar. É que eu não pensei numa palavra assim, mas é assim, sempre pode piorar. Amém? Mas vamos seguir a narrativa. Versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, e o seu primogênito, e seu nome era Tamar. Olha que interessante. Judá erra, se casa com uma mulher ímpia. O erro
se perpetua. Ele comete o mesmo erro que o seu filho. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em algumas igrejas hoje, e eu já pensei dessa forma, graças a Deus me corrigi, há alguns anos já, existe uma doutrina que eles chamam de maldição hereditária. E um dos exemplos que eles querem usar é esse aqui. Irmãos, um monte de besteira junto. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o fato de uma família cometer o mesmo erro não quer dizer que existe uma maldição. Provavelmente o que está acontecendo ali é uma repetição de comportamento. Por exemplo, família de alcoólatra. Duas coisas vão acontecer provavelmente. Ou o filho vai ser alcoólatra, ou ele não vai poder passar perto de álcool, nem álcool de limpeza. Não vai poder nem ver. Na casa dele limpa tudo com vinagre. Já perceberam isso? Que filho de alcoólatra ou vira alcoólatra ou não, nem quer ver. Entendeu? Porque são comportamentos. Quando a Bíblia fala, eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai e dos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem, o que a Bíblia está falando? Que em permanecendo na iniquidade, Deus vai visitar. Vai visitar com o quê? Com juízo. Normalmente esse termo visitar é ligado a juízo no Antigo Testamento. Nós não podemos confundir padrões de comportamento com uma doutrina que não tem base de apoiar na Bíblia. O livro do profeta Ezequiel fala o seguinte: o filho não responderá pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa responderá. A que não pecar, não vai responder por nada. Ezequiel, se eu não me engano, isso é capítulo 8, se eu não me engano. Derruba. Derruba. Agora, eu não posso retirar a influência de um mau pai. Casou com uma mulher ímpia, numa terra ímpia, vai arrumar quem para a esposa? A profetisa Ana do Novo Testamento? Não, vai uma mulher ímpia. Só que Deus tinha um plano aqui. Essa mulher, Tamar, é interessante que o nome dela, ele quer dizer, pode ser traduzido por tamareira, que é uma árvore muito forte. Pode ser traduzido por árvore de raízes profundas. Entendeu? Tamar foi alguém selecionada por Deus. Nós vamos ver mais à frente. O que não muda o fato que quem escolheu a mulher foi Judá e seu filho. Os casamentos eram por contrato. Não tinha essa, pai, vou casar, com quem? Ah, eu gostei dele. Não, não existia isso. As mulheres eram literalmente negociadas entre clãs e famílias. Então, a chegada de Tamar na família foi algo muito bem calculado. Muito bem negociado. Nós temos que entender que nós estamos numa data de mais de 3.000 anos atrás. Entendeu? Então aqui é uma data longínqua, outros costumes. Amém? Mas a narrativa continua. Versículo 7. Olha a confirmação do que eu falei. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Olha que frase séria. Quem foi que matou ele? O diabo? Ataque do coração? Alguma coisa ele morreu. Mas quem matou? Deus. Gente, é muito difícil para os crentes hoje em dia entender que Deus mata. E sabe o que é mais difícil ainda? Entender que esse princípio se arrasta por todo o Novo Testamento. Porque alguém pode falar, ah, pastor, que bom, isso aí foi lá no Gênesis. Não. Livro de Atos dos Apóstolos, Deus tem talvez é o texto mais clássico de Deus matando pessoas. Quem? Ananias e Safira, porque mentiram à igreja
nos dízimos e nas ofertas. Mentira ao Espírito Santo. Deus matou. Normalmente, aqui na igreja, quando nós fazemos a ceia, eu gosto de usar 1 Coríntios 11. O texto que eu leio fala que Deus mata. Porque vai falar assim: examine-se o homem a si mesmo. Entendeu? Por quê? Porque se ele tomar ceia indignamente, Paulo fala, muitos estão fracos e doentes e outros dormiram. Dormiram ali, morreu. Morreu como? Deus matou. Irmãos, Deus é autor da vida. A nossa vida pertence a Deus, Ele tira a hora que Ele quiser. E a Bíblia, em todo o seu caminhar, mostra Deus matando pessoas. A diferença aqui é que, como ele era maligno, Deus matou a ele. Mas havia um objetivo. Veja, no dilúvio, por que Deus trouxe o dilúvio? Porque a maldade cresceu demais. Para vocês terem uma ideia, se você fizer um cálculo, tem como se calcular a população aproximada do dilúvio. No dilúvio, Deus matou aproximadamente 4 bilhões de pessoas. A população da Terra na época do dilúvio era entre 4 bilhões e 4 bilhões e meio. É mais da metade de todos os seres vivos que tem hoje aqui na Terra. O que Deus fez? A maldade se multiplicou, Ele matou todo mundo. Então assim, gente, nós não devemos ter medo de Deus, mas nós devemos temer a Deus. Nossa vida é um sopro, nós não somos nada. Entendeu? E nós que servimos a Deus, temos que olhar muito bem como nós andamos. Aí você vai falar, pastor, mas aí então é melhor não servir a Deus. É que ótimo, você vai passar a eternidade no inferno, tranquilo. Ideia, ó, joia. Você é esperto demais. Vai passar a eternidade no inferno, muito bom. Como você é inteligente. Entendeu? Mas Deus é um Deus que mata pessoas. E olha o que acontece. Vamos continuar a narrativa. Versículo 8. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Deixa eu explicar aqui. Isso aqui é o chamado levirato. A lei do levirato. Essa lei foi colocada na Bíblia, ela vai ser colocada na Bíblia no livro de Deuteronômio, 5º livro de Moisés. Por que ela vai ser colocada na Bíblia? Porque ela era um hábito nas culturas antigas. O que acontece? Nas culturas antigas, a maior bênção que alguém tinha era deixar descendência. Então, quando acontecia de um dos irmãos morrerem, o irmão dele tinha a obrigação de possuir a cunhada. Se ele não fizesse isso, era uma humilhação e uma ofensa para a cunhada. Terrível, e nós vamos ver a narrativa. Tamar fica indignada na narrativa. Entendeu? Por quê? Porque a maior dádiva de uma mulher era ter filhos. E a maior dádiva do homem era deixar descendência. Então isso, nessa cultura, nem se perguntava se era certo ou errado. Para eles, fechou. Tranquilo. Sabe que nem japonês que come de palitinho? Você nem pergunta por que japonês come de palitinho. Porque come, acabou. Então aqui era a coisa mais normal. Morreu o irmão? Ah, mas voando, passava o luto. O irmão já possuía para tirar descendência, para a família não passar aquela vergonha. E o que é pior, para a viúva não ficar ultrajada. Ela queria ser possuída. Mentalidades diferentes, 3.000 anos. Percebem? Mas olha o que vai acontecer. Versículo 9. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele,
E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Qual é a situação aqui? Deus mata o segundo filho de Judá. Lembra, foram 3 filhos, Er, Onã e Selá. Só que Onã aqui, o que acontece? Quando ele vê que a descendência... Vamos entender a posição de Onã. Vamos fazer uma viagem de 3.000 anos. Veja, se Onã suscitasse filhos em Tamar, quem era o primogênito da família? Er. O primogênito levava metade da herança e se tornava chefe do clã. Se Onã desse filhos a Tamar, ele perderia a herança e perderia a liderança da família. Além do que, ia ter que criar a criança. Custo. O que Onã faz? Dá uma despertinho. Fica usufruindo sexualmente da sua cunhada, só que derramava o sêmen na terra para ela não engravidar. E ficou abusando. Aqui Tamar está passando por uma das piores humilhações. Porque jamais Onã poderia fazer isso. Isso aqui é uma aberração. Entendeu? Não estou dizendo que o método anticoncepcional do coito interrompido é pecado. Não é. Existem casais que usam de método anticoncepcional o coito interrompido. Não é pecado. Essa passagem aqui tem outras verdades por trás. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Os crentes têm que tomar cuidado de não praticar métodos anticoncepcionais abortivos. Por exemplo, pílula do dia seguinte tem um potencial enorme de produzir um aborto. Isso é assassinato, na forma mais cruel, sem defesa. Entendeu? Agora, os métodos anticoncepcionais que estão dentro dos princípios bíblicos, tranquilo, pode usar. Mas, pastor, a Bíblia não fala para encher a terra? Já está bem cheia. Aquilo foi numa outra época. Eu não posso pegar uma verdade de uma outra época e trazer para hoje. Agora, também precisa tomar cuidado com essa nova moda que tem nos crentes de ter meio filho. Que hoje é moda nos crentes ter meio filho. Entendeu? Ficam perguntando por dinheiro quantos filhos ter. E deveriam perguntar para Deus. Entendeu? As crianças são bênçãos, as crianças são dádivas. Lógico, planejamento familiar, bom senso. Mas os irmãos sabem do que eu estou falando. O que aconteceu aqui? Onã estava abusando sexualmente da sua cunhada e tirando proveito financeiro disso. Aí Deus vai lá e mata Onã. E aí o que acontece? A família entra em crise, olha o que vai acontecer. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim se foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Mais um erro de Judá. Tamar foi trazida para o seu clã. Quem tinha que cuidar de Tamar era Judá. O menino era novo. Tudo bem, esperava ele crescer, ele ia possuir Tamar e ia trazer descendência. Então Judá desobedece mais uma vez, mandando Tamar para a casa do seu pai. E pela narrativa bíblica, por que ele fez isso? Para ajudar Tamar era viúva negra. Viúva é a palavra? A viúva negra é aquela que matava todos os maridos.
que acontece? Era uma cultura extremamente supersticiosa. Então eles começam a enxergar Tamar como maldita. Veja, Tamar casou com Er, não teve filhos, Deus mata Er. Aí ela começa a coabitar com Onã. O povão não quer saber se ele derramava o sêmen no chão ou não. Não engravidou, matou o segundo. Essa mulher é maldita. Aqui você percebe que a contaminação religiosa na vida de Judá está mais profunda do que parece. Porque ele abre mão do seu cuidado sobre a nora e por uma superstição barata ele manda ela para a casa dos pais. Isso é contaminação religiosa. Isso aqui é crente fazendo simpatia. Simpatia, tem lá, sabe, pequeno feitiço? É simpatia, que eu já perguntei isso, simpatia. Aí a narrativa continua, versículo 12. Talvez as meninas no simpatia pequenos feitiços. Sabe, para arrumar namorado, arrumar marido, arrumar dinheiro, a gente aqui no Brasil chama de simpatia, tipo numa reza. Entendeu? Depois o Jefferson explica melhor. Vamos lá, versículo 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. Gente, a tragédia fica completa. A esposa de Judá morre. Acabou a família. Eram 5, ficaram 2. Ficou Judá e seu filho Selá. Passado o luto, Judá vai com o seu rebanho para a região de Tímina. Tímina era conhecida por festivais religiosos, onde havia prostituição religiosa. O que era prostituição religiosa? A pessoa ia para o templo, se deitava com uma prostituta cultual, pagava um dízimo, uma oferta para ela. Aquele dízimo era dividido entre a prostituta cultual e o templo. Essa era a maneira de adorar, por causa dos cultos de fertilidade. Da mesma maneira que havia sodomitas, prostitutos cultuais, que acontecia a mesma coisa. Entendeu? Então nós temos que entender, para vocês terem uma ideia, a prostituição cultural vai chegar nos dias do Novo Testamento. Aqui no Brasil, em várias religiões africanas e religiões animistas com feitiçaria, é muito comum a relação sexual com caráter religioso. Mais comum do que vocês pensam. Um dia nós vamos estudar isso em apologética cristã, é muito comum. Tanto prostituição sexual heterossexual, como prostituição homossexual, com caráter religioso. Isso é muito comum. Bem mais do que vocês pensam. Por isso a gente percebe que o mundo, gente, só Deus para mudar o mundo. Não tem jeito. Mas continuando a história. Veja, versículo 13. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das 2 fontes, que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. O que acontece aqui? Tamar foi enganada. Por quê? Por Judá, o menino cresceu e ela não foi dada por mulher. Uma ofensa terrível para Tamar. O que Tamar faz? Quando ela fica sabendo que o seu sogro está indo para a região de Tímina, ela se veste que nem prostituta cultual. Como é que eu sei que era uma prostituta cultual? Porque ela cobriu o rosto. Só que eu tenho que entender o seguinte: se Tamar fosse pega, morria na hora.
A atitude dela foi a atitude de uma mulher desesperada. Não julgue Tamar sem entender a cultura da época, sem entender a humilhação que foi Selá não ter sido dado como marido para ela. Coisa seríssima. Talvez até pior do que estupro. Na cultura da época. Entendeu? Por exemplo, o pessoal adora jogar pedra na Bíblia. Quando nos 5 livros de Moisés fala que a mulher que foi estuprada, o estuprador tem que casar, o que o pessoal fala hoje? Nossa, que absurdo! Ah, legal, então vai você viver 3.000 anos atrás para ver o que faziam com você depois de você ser estuprada. Não iam nem olhar na sua cara, você ia ser tratada pior que cachorro. Ninguém ia querer você. Não ia ter quem te sustentasse. Na cultura da época, a melhor maneira de corrigir era o camarada pagava o dote e casava-se com a mulher. Porque senão a coitada, acabou a vida. Aí vai a turma sem entendimento e quer julgar uma coisa de 3.000 anos atrás pela cultura de hoje. Que seria algo absurdo casar com estuprador. Hoje é. Mas hoje é completamente diferente. Uma moça que foi estuprada, facilmente ela se casa, encontrando alguém que a ame, que a respeite, que vai entrar num relacionamento normal. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Ela tem o direito de reconstruir a vida diante de uma tragédia. Naquela época é impossível. Nenhum homem ia querer. Percebem? Eu tenho que ter sabedoria para interpretar a Bíblia. Então, o que Tamar está fazendo aqui é um risco de vida enorme. Mas a providência de Deus estava no negócio. Olha o que acontece. Versículo 15. Vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Olha o véu da prostituta cultual. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que possuas a mim? Olha que interessante, gente. Judá desce mais um degrau na escada. Agora ele comete prostituição cultual. Ele não para de afundar. Percebe onde vai parar? Falar uma coisa para vocês. A pessoa fica dando moleza, começa a sair da igreja. Nesses 23 anos de salvo que eu vi de gente com a vida destruída quando saiu da igreja, acabou a vida. Entendeu? O que está acontecendo com Judá aqui acontece até hoje. Cuidado. Cuidado. Na igreja nós temos problema? Temos, mas fora dela é muito pior. Entendeu? Judá aqui chegou no fundo do poço. Gente, para a cultura da época, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 500 anos depois, quando o povo de Israel vai entrar e está perto de Moabe, daquela região, eles cruzam um povo onde todas as mulheres que cometeram prostituição cultural e todos os homens que cometeram prostituição cultural são mortos sumariamente. Todos. Passou tudo a fio de espada. De todas as cidades. Para vocês compreenderem a seriedade da prostituição cultural. É a mesma coisa que você, um crente, entrar num templo de feitiçaria e consultar um médium, consultar um guia. É o mesmo nível. Entendeu? A Bíblia é radical para essas coisas. Radical. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? Não pense que não piora. Piora, e bem mais do que você pensa. Mas vamos seguir. Deixa eu dar meu golinho de água. Ah, mais uma explicação. Tamar tem um plano. E ela pergunta: o que você vai me pagar? O que você vai me dar de oferta, de dízimo?
Aí Judá vai responder, versículo 17. E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás penhor até que eu envies? Veja, que ela fala, ô meu amigo, você está dizendo que você vai deitar comigo, vai se satisfazer, e depois que você deitar comigo, você vai mandar o dinheiro? É isso que ela está falando aqui. Tem que ser realista, mas ó, Tamar, esperta. Ela fala, você vai me dar um penhor, uma garantia? Olha o que Judá vai fazer. Versículo 18. Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a. E ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos de viuvez. Gente, entenda o que está acontecendo aqui. Judá dá mais um passo em direção ao buraco. Ele pega o seu selo, o seu cajado, e mais uma peça, o seu colar, o seu cordão. Gente, o que era isso aqui? Isso aqui era o cartão do banco, o cartão de crédito, a escritura da casa, o documento do carro, a senha do cartão. E ele pega tudo isso e entrega na mão dela. Para quê? Para ter uma relação de prostituição cultural. Desceu mais um degrau. Não para de descer. Aí Judá possui ela. E na primeira relação sexual que ela tem com Judá, ela concebe. Mostrando que o problema estava com Er. Nós não sabemos de Onã, porque Onã derramava o sêmen na terra. Mas Er era estéril. Não era Tamar, na primeira relação. Aí ela tem relação com Judá. Judá não sabe que ela é sua nora, porque ela está com o rosto coberto. E ela engravida. E ela retorna para sua casa e coloca de volta a roupa de viuvez. E Judá segue com a vida, prazer fácil. Ah, tive lá minha relação sexual, estou sem mulher mesmo. Deixei lá meu casado, que maravilha, essa cidade de Tímina. Turismo sexual. Bem isso, gente, turismo sexual. Como tem hoje no Nordeste do Brasil, em algumas regiões. Entendeu? Como deve ter ali, na Venezuela, na região do Caribe, tudo. Deve ter turismo sexual a rodo. Entendeu? O mundo é o mesmo, o pecado é o mesmo. Entendeu? Mas a narrativa continua, versículo 20. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém, não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse, não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tem enviado esse cabrito, mas tu não a achaste. O que Judá faz? Ah, tem problema, deixa ela com o cartão de crédito, os documentos da casa, tudo tem problema. Ainda era legalista, não, nós cumprimos nossa obrigação, mandei o cabrito. Apesar que ele está certo que ele fez aqui. Mas assim, imprudente, não está nem aí. Fala, deixa quieto, fomos atrás e acabou. Uma hora a gente resolve. Entenderam? Interessante que quem foi resolver a encrenca foi Ira, amigo de Judá. O que dá a entender que provavelmente Judá já era uma espécie de líder. Porque ele mandou o amigo resolver. Você começa a perceber aqui que ele era uma espécie de líder. Entendeu? Judá não era bobo. Era um desviadão, é diferente, mas ele não era bobo. Tem muito desviado que é esperto, a gente vê por aí. A narrativa continua, versículo 24. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo,
Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. E então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado? Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, Judá é sumário. Vai buscar ela e bota fogo. Agora, esse botar fogo tem algo interessante aqui. Provavelmente Tamar era de uma família de sacerdotes. Porque no próprio Pentateuco de Moisés, nos 5 primeiros livros, quando uma mulher adulterava, a morte era por apedrejamento. Agora, se era esposa de levita, sacerdote, a morte era queimada. Provavelmente, alguns estudiosos entendem que porque Judá falou para ela ser queimada e não apedrejada, indica que ela era de uma família sacerdotal. O que agrava mais ainda o pecado de ter dado seu filho para casar com a feiticeira. Ou filha do feiticeiro. É legal a Bíblia, que ela tem essas entrelinhas e a história vai ficando mais rica. Então, quando tiram Tamar para ser queimada, ela fala: não, tudo bem, vou ser queimada, mas espera um minuto. Manda para o meu sogro isso aqui, pergunta se ele conhece. E aí acontece um negócio bacana. Versículo 26. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Aqui aparece o primeiro sinal de arrependimento de Judá. Judá fala a verdade: mais justa é ela do que eu. Reconhecendo seu erro. Para muitos estudiosos, aqui começa o caminho de volta de Judá. E olha que coisa legal. Versículo 27. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido, sobre ti a rotura, e chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o nome Zerá. O que acontece? Havia gêmeos na barriga de Tamar. O primeiro gêmeo, chamado Zerá, põe o braço para fora. O que a parteira faz? Marca com uma fita. Será que esse vai ser o primogênito? Porque no caso de gêmeos, o primogênito era o que rompia a madre. Só que Zerá recolhe a mão. E Pérez nasce. Inclusive foi dado o nome para Pérez ligado ao fato de nascer primeiro, de ter rompido a madre. Entendeu? Agora veja que interessante. Quem são esses dois? O que mais importa para nós? Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos lá. Lá no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Quem chegar primeiro ganha uma bala. Ah, chegou primeiro, hein? Mateus 1. Está um pouquinho longe, irmão. Veja que interessante. Mateus 1, versículo 1. Diz assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Versículo 3. Deixa a moto passar. Versículo 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá.
E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Quem é Pérez? Antepassado de Jesus Cristo. Deus pega toda essa história, como dizia meu primeiro pastor, esforofobética, e pega essa mulher com uma vida maluca e põe na genealogia de Jesus. O que Deus está querendo nos ensinar? Gente, as mulheres da genealogia de Jesus, assim, do ponto de vista humano, é uma pior que a outra. Essa daqui teve que fazer toda essa artimanha, deitar-se com o sogro, que era uma aberração, para poder gerar descendente. A outra mulher que aparece é Raabe, prostituta cultual. A outra mulher que aparece, Ruth, uma mendiga, olhando do ponto de vista humano. Uma mulher de caráter. Ruth. Entendeu? Acertei, né? E aparece a quarta mulher, Batseba, a mulher do adultério. Com Davi, que foi mãe de Salomão. As únicas 4 mulheres da genealogia de Jesus, tudo com a vida arrebentada, tudo com a vida pitimbada. O que Deus está querendo nos mostrar? Não existe vida que eu não posso mudar. Gente, essas mulheres apontam para a humanidade de Jesus, apontam para a nossa humanidade. Essas mulheres somos nós. Uma vida mais maluca que a outra. A diferença é que uma é mais doida, uma é mais torta, a outra é menos. Mas na igreja todo mundo vida torta, porque é a consequência do pecado. O pecado destrói. Entendeu? Existem as exceções de quem é criado na igreja, de quem começa mais novo na igreja. Existe, porque quem começa mais novo na igreja erra menos. O tratamento é menor. Mas até quem começa mais novo na igreja tem que nascer de novo. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Mas quando eu vejo uma história como essa, o que Deus faz? Põe na genealogia. Olha que interessante, se a Bíblia fosse um livro mentiroso, jamais ia colocar uma adúltera, uma mendiga, uma prostituta cultual e uma mulher que se fingiu prostituta na genealogia do rei. Já que é para mentir, vou colocar rainha, princesa, embaixatriz, primeira-ministra. Entendeu? Só que Deus rasga o verbo. Deus mostra a nossa humanidade, mostrando que não há história que Ele não consiga consertar. Essa talvez é a maior aplicação que nós temos da palavra dessa noite. Mas eu anotei mais algumas coisinhas aqui no meu caderno. Veja, Judá se afastou da promessa. Olhando do ponto de vista humano, ele só foi ladeira abaixo, só desceu. Existe a palavra ladeira em espanhol, aquela descida, ladeira? Não, é outro nome, né? Descida. Aqui no Brasil a gente chama de ladeira. É um outro nome também. Ele foi descida abaixo. Entendeu? Olhando do ponto de vista humano, enterrou 2 filhos e a esposa. Entendeu? E foi enganado pela nora. Ele foi enganado pela nora, isso é um fato. Entendeu? Tanto é que ele nunca mais a conheceu. Tiveram uma relação sexual, ele engravidou, fechou. Entendeu? Que outra coisa que eu aprendo também, o perigo das amizades ímpias. Quando ele se afastou do clã, se afastou do caminho da bênção. Primeira coisa, amizade ímpia. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não pense que com amizade ímpia você vai chegar em algum lugar. Cuidado. Eu tenho aprendido muito sobre questão de amizade ímpia. Tem muita pessoa que eu conheço que não é crente, que participa da minha vida, e eu tenho visto Deus colocar a mão em todos esses relacionamentos. E Deus pega o relacionamento assim, põe certinho no lugar dele. Agora é aqui. Tu. Ah, Senhor, não. Aqui.
Tá bom, Senhor, tu és Deus, tu manda. Qual é o defeito dos crentes? Veja, Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Amém. Mas isso não autoriza você a ficar andando de maneira íntima, de maneira extremamente aproximada com ímpios. Você precisa saber colocar os relacionamentos com ímpios no seu lugar certo, com a profundidade certa. Cuidado. Só presta atenção nas conversas. Próxima festinha de família que você for, presta atenção nas conversas. Principalmente se a sua família não for de crente. Entendeu? Porque ainda se é crente, crente erra, crente peca, mas é diferente. A conversa é outra. Mas presta atenção, liga a antena, presta atenção nas conversas. Olha a quantidade de impiedade que tem. Não pense que você vai ficar andando com ímpio e a coisa vai correr tudo bem. Não vai. Num determinado momento vai espirrar em você. Agora, você não tem como sair do mundo. Entendeu? Você tem que se relacionar com sabedoria. Qual a sua oração, Senhor? Me ensina a relacionar com os incrédulos. Eu quero... Porque é o seguinte, ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Não tem neutralidade. Ou influencia, ou é influenciado. Fechou. O que mais que a gente aprende? Gente, casamento misto, aos jovens. Ó, depois da sua decisão por Cristo, a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. Isso é muito sério. Não abaixe o preço. Entendeu? Às vezes a gente abaixa o preço por causa de carência emocional. Você é mal resolvido com você mesmo. Você não consegue olhar para sua cara no espelho. Vou te falar uma coisa, se você não é feliz consigo mesmo, você jamais vai ser feliz com outra pessoa. Porque a gente casa para fazer o outro feliz. Nós não casamos para sermos felizes. A Bíblia ensina diferente. Eu caso para fazer o outro feliz. Esse é o padrão bíblico. Cuidado. Cuidado. Veja, para a igreja é doloroso resolver, é doloroso, mas é fácil. O pecador obstinado, você bota em processo de disciplina, limpa a igreja. Mas é triste você ver alguém que caminhou no nosso meio destruir sua vida. É triste. É triste. Isso destrói relacionamentos. Amém? Amém. Pastor chato. Vamos lá. Outra coisa importante. Deus mata pessoas. Simples assim. Ah, pastor, mas que bom, né? Jesus é a época da graça, né? Não é assim que a turma fala? Esse é o Deus do Antigo Testamento, como se fosse um Deus diferente. Não existe 2 deuses, 3 deuses. Só existe um único Deus, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? E os 3 são um. Não entendi, eu também não, mas eu sei que os 3 são um. Não é para entender. É para aceitar pela fé. Mas veja que interessante, essa história que Jesus não é o Deus do Antigo Testamento, nessa história que nós vimos, Deus matou 2. No Apocalipse, Jesus, quando abrir um selo, vai matar 1/4 da população da Terra. Hoje, 2 bilhões de pessoas. Numa trombeta que ele vai mandar tocar, ele vai matar mais 1/3. Hoje, quase 3 bilhões de pessoas. Em 2 praguinhas do Apocalipse, Jesus mata, o que seria hoje, 5 bilhões. Só para começar. Nossa visão distorcida de Jesus. Gente, ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Ele veio como cordeiro, agora ele vai vir como todo-poderoso, vem para julgar a terra, vem estabelecer seu reino. O rei. Pensa que o cavalo dele vai pisar sobre os reis. E o sangue vai chegar na altura da barriga do cavalo. Lógico, é uma figura. Mas imagine o estrago que Jesus vai fazer na sua volta. Sabe o que a Bíblia está falando? Jesus vai pegar os ímpios. Aí eu vou parafrasear, tá? Não está isso na Bíblia. Vai passar os ímpios no moedor de carne.
e juntar tudo que sair do outro lado e jogar no inferno. Esse é o Deus do Novo Testamento. Visão inocente. Ele anda no nosso meio, no meio dos castiçais, que nem o Rômulo estava falando. Ele está aqui no meio da igreja, seus olhos são como fogo. Nada escapa. Lê o primeiro capítulo do Apocalipse, fique assombrado com a figura de Jesus glorificado. Não tem nada de cordeiro fraco lá na cruz. Leia o capítulo 1 de Apocalipse. Lê o 2, ele anda no meio da igreja. E ele fala para a igreja, te colocarei numa cama. Te colocarei prostrado, se não te arrependeres. Esse é o Deus do Novo Testamento. Amoroso, deu sua vida para nós, mas um Deus de juízo. Deus mata pessoas, Deus coloca a gente doente, Deus traz sofrimento, se for necessário. Não é a vontade absoluta dele? Não, mas é a vontade permissiva. Entendeu? E faz isso para o nosso bem. É muito melhor matar você e recolher do que deixar você destruir a vida de todo mundo à sua volta. O que Deus faz? Ah, nasceu de novo, legal. Recolhe. Acabou o problema. Todo mundo vai chorar, vai virar herói. O cara estava na igreja, estava bem, nasceu de novo, começou a usar droga, andar com mulher, beber igual um pau d'água. Deus vai e recolhe. Nossa, vai ficar bom num dia, pro outro vai, coitado, era tão bom ir para a igreja. Ninguém nem mais vai lembrar que era cachaceiro, ninguém vai lembrar que ia andar com mulher. Deus recolheu. Já percebeu que todo mundo que morre vira herói? É simples assim. Cuidado. Que mais que a gente aprende? Onã, filho de Judá, colocou o dinheiro na frente dos propósitos de Deus, o interesse e o prazer também. O interesse dele era a grana, o interesse dele era usufruir sexualmente de sua cunhada. O que Deus fez? Ah, é assim, matou. Toda vez que você colocar o dinheiro e o prazer sexual no lugar do propósito de Deus, você vai ter consequência séria. O mais barato que vai sair, você vai destruir sua vida. É o mais barato. Entre outras coisas. Que mais que a gente vê? Aqui é o mais legal. Deus havia decretado, lá na eternidade passada, que Tamar, uma moça que nem sabia quem era o Deus verdadeiro, mal imaginava quem era o Criador de todas as coisas. Deus pega essa moça, perdida, e traz para a família de Jesus. Dando um sentido completamente diferente para a vida dessa moça. Até hoje, 3.000 anos depois, onde a Bíblia é pregada, o nome dessa moça é falado. Ela está lá, na genealogia, com todo o seu sofrimento, usada de tudo quanto é maneira, taxada, incompreendida, taxada como uma mulher maldita. Deus pega essa mulher e coloca na genealogia de Jesus. O nome dela é pregado até o final dos tempos. Imagina o que Deus não pode fazer na minha vida ou na sua. Porque compromisso com Jesus. Compromisso com o propósito de Deus. Até quando ela nem sabia o que ia acontecer aqui. Ela nem imaginava quem era Jesus, o que era a genealogia, quem era Mateus, quem era nada disso. Mas para Deus isso não importa. Ele foi lá e resgatou. Amém? Amém. Vamos orar? Que história linda. Senhor, obrigado por tua palavra tão linda, por essa palavra tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos ter confiança. Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus das pessoas que são improváveis de terem sucesso. Tu és o Deus dos pequeninos, o Deus das pessoas que são injustiçadas e incompreendidas. Senhor, obrigado, porque o Senhor entra na nossa vida de uma maneira que nós nem esperamos e o Senhor transforma a nossa vida, inclusive nos chamando de filhos. Senhor,
que nós possamos crescer na nossa fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, que possamos ter uma entrega total a Ele, que Ele realmente seja o Senhor da nossa vida, e que nós possamos, Senhor, cumprir a carreira, guardar a fé e sermos encontrados vitoriosos na vinda de Jesus. Te agradecemos por tudo, e em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Domingo continuamos